Está começando a transformação mais positiva da sua mente, o Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Hoje a gente está aqui com o Léo Feltrin. Ele é missionário, gente. Sabe o que é ser missionário? É conhecer o mundo, rodar o mundo falando do quê? De Jesus. Melhor profissão do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Você sabia que existe isso? Eu não sabia. Boa. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. Exato, a gente tá aqui pra contar pra vocês, pra gente compartilhar como é essa vida de missões, como que faz pra ser um missionário, né, Léo? Tipo, como você vive, os lugares que o Léo já foi, as aventuras que ele já viveu. Então, muito obrigada por estar aqui, a gente tá muito feliz. Uma honra. Muito feliz mesmo. E acho que pra gente começar o nosso bate-papo, o que é ser um missionário? O que é fazer missão, Léo? Boa, ótima pergunta. Bom, missão acho que já está explícito no nome, né? É uma missão. É uma missão, mas é uma missão com propósito. Uau. Acho que nós, como missionários, a gente tem um propósito de vida. E é uma frase que a gente gosta muito de falar, que é conhecer a Deus e fazer Deus conhecido. Amém. É uma frase da Jocum. E eu sou um missionário do Dunamis, mas também da Jocum. A gente está bem conectado, bem ligado. Então, ser um missionário é você ser um embaixador do reino de Deus na Terra. Uau! Tem uma frase que eu gosto muito, que é: Deus, ele teve um único filho e ele fez do seu filho um missionário. Então, eu acredito que o Senhor, ele fez todos nós como um missionário, sabe? Uau! De realmente... É aquilo que a gente sempre fala, Marcos 16:15. Acho que isso expressa bastante o que é ser um missionário. É ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Exato, é o ID, né? É o Vá. ID, isso. Muito bom. Então, acho que como missionário, esse é o nosso dever, sabe? É ir e pregar o evangelho a toda criatura. Gente, e assim, né? Eu amo viajar. Quem não ama viajar? E você poder viajar pra falar de Jesus, pra ver vidas sendo transformadas, eu acho que não tem nada melhor no mundo. Não tem preço, não tem preço. E é sempre... Cada viagem é uma história diferente, cada viagem você é marcado de uma forma diferente. Uau. Então, realmente é um privilégio você ter uma viagem dessa. Porque às vezes a gente acha que a gente está indo para transformar vidas, mas a gente acaba também sendo transformado. A gente aprende muito com as pessoas, tanto com as pessoas ricas que a gente evangeliza, mas também com as pessoas mais simples possíveis. Com certeza. Então a gente sempre aprende em todas as viagens. Então toda vez que você volta mais rico, né? Com certeza. Você volta mais preenchido, você volta com mais vivido, mais... Tem um senso de gratidão que você volta, sabe? Principalmente quando você vai para lugares bem simples, você vê quanta dificuldade que as pessoas passam, você começa a ter um senso de mais gratidão pelo que você tem. Muito bom. E você falou da Jocum, né? Acho legal para quem tá ouvindo você explicar o que é a Jocum. Boa. Jocum é uma organização missionária, na verdade é a maior organização missionária hoje no mundo. E a Jocum, ela vai formar missionários para realmente ir por todo mundo. Uau. E pregar o evangelho. É uma escola missionária. Então, assim, tem diversos cursos. São vários cursos, até de artes, de dança. Que demais. Tem muito curso. Tem curso de Bíblia, curso para quem quer ser missionário no campo. Tem escola de business. Então, tem várias coisas que são inclusas dentro da Jocum. E eles têm até também universidade. Uau. E aí você estuda lá e eles te treinam para você ir. Isso. Eu estava até falando, né, do Fire and Fragrance. É uma escola missionária que a gente tem, que a gente trouxe lá da Jocum de Kona, no Havaí, porque a base principal da Jocum fica em Kona, no Havaí. É a base mãe. Lugar chato, né? Lugar feio. Cara, muito chato, assim. Eu tive a oportunidade de ir pra lá no ano passado e, assim, eu não vi a hora de voltar, sabe? Gente, que demais. Brincadeira. Eu já não vejo a hora de voltar pra lá de novo. Eu imagino. Mas... Então, a Jocum, ela tá espalhada no mundo todo, literalmente. Você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Se você gosta do México, você vai poder estudar no México. Se você gosta do Brasil, cara. Aqui no Brasil a gente tem, inclusive lá na Dunamis Farm, a gente tem o Fire and Fragrance, é uma escola missionária de 5 meses. A gente faz 3 meses de treinamento intensivo, onde a gente vai preparar mesmo um aluno para ser um missionário. E 2 meses o cara vai ser enviado para algum país e vai servir algum país. E, assim, falando agora abertamente, é caro fazer essa escola? Tipo assim, caro é relativo, né? Então não vamos fazer essa pergunta. Mas
Como que eu faço essa pergunta, gente? Se você consegue, talvez... É tipo... Qualquer um consegue É algo... essa escola, alguma coisa nessa linha. Tipo assim, como que faz pra pagar? É dividido? Dá pra qualquer pessoa fazer? Como que é? Dá para qualquer pessoa fazer, com certeza. Existem seus desafios para você fazer uma escola missionária, até porque você tem os custos a serem pagos, você tem toda a parte teórica dos 3 meses a serem pagos, hospedagem no lugar, a sua legal, comida entendi. que você vai comer. É tudo incluso, tipo, é um pacote, É, assim, um pacote. e você come no lugar, dorme no lugar, tudo. Isso. Legal. E aí tem a parte prática, que aí também você vai fazer o pagamento da sua parte prática. Mas a gente sempre fala que o dinheiro, cara, não vai te enviar para lugar nenhum. Porque quem vai te enviar é o Senhor. Se você tem uma palavra de Deus para fazer essa escola missionária ou para viajar para algum país, o Senhor ele vai prover tudo que você precisa. Então, eu tenho assim diversas histórias sobre provisões financeiras que são incríveis, assim. Ai, conta uma pra gente. Eu vou contar. Mas só uma coisa, palavra de Deus pra ir, só pra quem tá ouvindo entender, Léo, é tipo assim, alguém profetizar sobre a sua vida, né? Tipo, que vê você em outro país. Também. Ou o Senhor falar com você mesmo. Você sentir no seu coração. Você sentir no seu coração que você tem que fazer isso. Uhum. Deus fala muito comigo assim, eu sinto uma paz no meu coração, a própria palavra de Deus fala, seja a paz de Deus o árbitro do seu coração. Então, quando eu saí para ser um missionário 2 anos atrás, eu senti muita paz. Uau. Eu sabia que eu teria desafios de finanças, eu sabia que eu teria desafios com a língua, porque eu não falava inglês há 2 anos atrás. Agora você fala? Agora eu falo inglês. Uhul! Então, eu já fiz algumas viagens missionárias sem falar inglês. Eu fui pra Europa sem falar inglês. Vai na fé, gente, vai na fé. E fui crendo que o Senhor ia me ajudar. E foi o que aconteceu. Uau, que incrível. E o que eu tinha perguntado antes? Dos romperes financeiros, não é isso? Isso, histórias que você já viveu, que Deus, tipo, providenciou. Boa. Tá, eu vou contar uma, cara, que é bem... Eu gosto muito de contar essa história. Porque isso era 2018, e eu tava fazendo uma outra escola missionária. Eu tava, na verdade, no staff dessa escola. E eu ia liderar um time pra Europa, eu ia passar por 4 países na Europa. Uau. Que era Holanda, Finlândia, Noruega e Suécia. Gente. E daí eu ia ficar 15 dias viajando entre esses países, e o custo dessa viagem era R$12 mil. Só que quando eu fui pra liderar essa viagem, na parte preparatória da viagem, eu não tinha, assim, eu tinha R$50 na minha carteira. E eu falava, Deus, como é que eu vou pagar isso daqui? Você tinha que pagar esses 12 mil antes de ir? Eu tinha que pagar antes de ir. Tá. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para um amigo meu, que eu sabia que ele tinha o valor, pelo menos, da passagem, que era R$4 mil de passagem. Eu falei, cara, eu preciso da sua ajuda. Eu vou dar um jeito de te pagar. Ele foi e passou o cartão de crédito dele para mim, R$4 mil. E eu, assim, com R$50 no meu bolso. Nossa. Eu falando, Deus, agora o Senhor tem que prover. Eu tinha convicção que eu tinha que ir para aqueles lugares. Eu sentia que era aquilo que eu tinha que fazer. E aí, eu na fase preparatória, faltando uns 10 dias para a viagem acontecer, e eu com aqueles mesmos R$50 no meu bolso. Eu falando, Deus, me ajuda, por favor. E aí, eu tava num lugar com vários outros alunos, e aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, Léo, tô sentindo de te dar um relógio. E aí, com esse relógio, você pode vender ou você pode rifar esse relógio. E aí, você vai acumulando dinheiro para sua viagem. Isso faltando 10 dias. Aí eu falei, cara, glória a Deus, obrigado, amém. Fui pesquisar o preço do relógio. O relógio era R$800. Eu falei, bom, é um começo. Já é um começo. É um começo. Vou ver o que eu posso fazer. E eu tinha levado para a escola cartelinhas de rifa. Eu já estava preparado. E aí, eu andando mais um pouco assim pela fazenda, pela Dunamis Farm. E aí outra pessoa me parou no mesmo dia e falou, Léo, tô sentindo de te dar um relógio. Outro? Outra pessoa. Eu falei, cara, glória a Deus, obrigado, é um relógio da Armani. Aí eu fui pesquisar o preço, era R$1.100 o relógio. Falei, cara, estamos chegando, vamos que metade vamos. A gente já tem. Metade eu já tenho. Já posso rifar esses relógios. E aí, fui almoçar, uma outra pessoa me parou e falou, Léo, tô sentindo de te dar um relógio. Gente! Falei,
Deus tá falando pra eu abrir uma... Relogeria, sei lá. Exatamente, era o que eu pensava. E aí eu falei, bom, beleza, agora eu tenho esses 3 relógios na minha mão, eu vou rifar esses relógios, eu vou fazer esses 4 mil reais. Fora o dinheiro que eu tenho que levar pra viagem, né? Como é que eu vou comer no país? E aí, eu lembro quando eu cheguei no meu quarto, Jess, eu tava com aqueles 3 relógios e com a cartelinha de rifa na minha mão. E eu senti Deus falando comigo, você não vai vender esses relógios. Esses relógios são seus. Aí eu falei, não, peraí. Tem alguma coisa errada. Como é que eu vou pagar a minha viagem missionária? E aí ele falou, não, você não vai vender. Fica com esses relógios. Aí eu guardei, deixei guardados os relógios, guardei a rifa. Fui pra um culto que aconteceria no mesmo dia. Aí o cara tá lá pregando. E aí ele começa a sentir algo de Deus sobre um mover de generosidade. Então ele falava, ó, se você tá sentindo de abençoar a vida de alguém, você pode sair do seu lugar e você começa a abençoar as pessoas. Uau. Vai pro seu quarto se for preciso, corre lá, pega o dinheiro e dá pra alguém. E aí todo mundo, o salão inteiro, começou a correr pros quartos. E todo mundo trazendo dinheiro um pros outros, assim. E aí eu me vi assim numa posição de falando, beleza, eu já dei meus 50 reais, não tinha mais nada. Aí umas pessoas começaram a chegar até mim e colocar dinheiro na minha mão. Falando, ó, Léo, aqui, ó, pra te abençoar pra sua viagem. Tô te abençoando pra sua viagem. Uma pessoa veio até mim e falou, você tá precisando do quê? Eu falei, cara, no momento eu preciso da minha passagem. A pessoa falou, tá bom, me dá sua conta. Fui lá, depositou o valor da passagem. Aí eu de cara, assim, mano, o que tá acontecendo? E as pessoas me dando dinheiro ainda. Dando dinheiro, muito dinheiro tinha na minha mão. E aí acabou o culto. Cheguei no meu quarto, eu contei tudo que tinha sido depositado na minha conta e o dinheiro que eu tava na minha mão tinha 14 mil reais. Gente! Eu falei, o que tá acontecendo, Deus? Aí paguei o cara que tinha pago minha passagem, consegui reservar dinheiro ainda pra viagem missionária e pra gastar no país e ainda consegui visitar as minhas irmãs na Irlanda. Uau! Gente! Esse é um dos romperes, tem muita história, assim. E quando você tinha nessa fase? Tava com 22, 21, por aí. Gente, que demais. É muito Deus, né? É muito. Tipo, não tem explicação. Não tem explicação. Como, assim, do pregador sentir esse romper, você tá precisando. Não, sensacional. Então, tipo... Eu tenho muitas histórias com relógio. Tem mais uma. Se quiser que eu conte, eu conto. Tem uma história. Você lembra do Descendo em Orlando? Tá. Essa história também foi um romper... eu considero essa um romper mais... um cuidado de Deus mais sinistro comigo. Ai, que demais. Porque eu lembro que eu orava assim, falando, Deus, eu quero muito, muito, muito ir pro Descendo Orlando. Era o desejo no meu coração ir pra lá, pra esse evento. E aí, faltando uma semana pra acontecer a viagem, eu não tinha minha passagem. Não tinha passagem, não tinha onde ficar em Orlando, não tinha nada. Você não ia, então? Eu não ia. Eu tava assim, já me conformando, falando, pô, Deus, queria ir, mas acho que não vai ser possível. Só que aí, faltando uma semana, uma pessoa me escreveu no meu Instagram, falando, Léo, acho que você deve ir pro Descendo Orlando. Eu vou te abençoar com uma passagem. Me manda seus dados aqui que eu vou te abençoar. E você não tinha falado pra ninguém? Não tinha falado pra ninguém. A pessoa me deu a passagem, eu já tinha o ticket de São Paulo, saindo de São Paulo, e eu chegaria em Miami. Aí eu tinha que me virar pra ir de Miami pra Orlando. E mas na volta, a mesma coisa. E aí chegando no dia da viagem, eu fui pro aeroporto sem dinheiro na carteira. Tinha $20 na carteira pra ir pros Estados Unidos. Nossa. E eu sabia que o momento que eu chegasse em Miami, a primeira coisa que o policial ia me perguntar é com quanto de dinheiro você tá entrando em Miami. País, né? E aí eu assim, com aquele medo, né, de fazer essa viagem. E aí eu em Guarulhos, procurando o meu portão, uma pessoa me para no aeroporto e fala, Léo, você tá indo pra Orlando, pro Descend? Eu falei, sim. A pessoa falou, pera aí que eu vou te abençoar. Tirou $100 da carteira e me deu $100. Uau. Aí eu andando, agradeci a pessoa, andei mais um pouquinho, achando meu... Sentei no portão, uma outra pessoa olha assim pro meu lado. Léo,
você tá indo pra Orlando? Falei, sim. Cara, toma aqui, ó, $100 pra te abençoar. Gente. Entrei no avião com $220. Aham. Cheguei em Miami. Quando eu saio do avião, uma outra pessoa. Léo, você tá indo pro DCN? Falei, sim. Pô, cara, não tenho muito, mas eu vou te abençoar. Toma aqui $20. Aí, beleza, tava com $240. Aham. Aí, em Miami, a primeira pergunta que o cara me faz é... Quanto quanto dinheiro? dinheiro você tá entrando? Aham. Falei, pô, tenho aqui 240 e mais cartão de crédito. Beleza, entrei. Só que aí tinha aquele detalhe, que eu não tinha como ir pra Orlando e eu não tinha casa pra ficar em Orlando. Ia ficar 5 dias lá. Gente, é pela fé. Você foi Fui pela, pela fé. fé, eu fui pela fé. É. E daí, em Miami, eu recebo uma ligação. Léo, você tá indo de Miami pra Orlando, né? Tem um amigo meu que tá saindo de Miami agora pra ir pra Orlando. Você pode pegar carona com ele. Eu falei, cara, é isso, vambora. Glória a Deus. Encontrei com um cara, no meio do caminho, a pessoa, pô, e aí, onde você vai ficar em Orlando e tal? Eu falei, pô, não tem lugar ainda. Não, fica com a gente na nossa casa. Gente, Aí não, fiquei sério, na casa. é muito maravilhoso. É, daí, no dia do evento, já 23 de fevereiro, no estádio, várias pessoas começaram a chegar pra mim, falando, cara, que legal que você tá aqui, toma aqui $50, toma aqui $20. As pessoas foram me abençoando. Gente, No dia, eu saí assim com 400 e poucos dólares na minha carteira. E todo restaurante que eu fui durante esses 5 dias, as pessoas me abençoavam pagando a conta. Falaram, não, deixa que eu pago pra você. Ou seja, na hora da volta, que eu tinha que voltar de Orlando pra Miami, aham. eu consegui uma carona também de Orlando pra Miami na volta, Aham. eu já tava com 400 e poucos dólares. Nossa. E aí, na volta, a pessoa que tava dirigindo falou, Léo, a gente só vai passar em uma outlet, a gente vai fazer umas compras pra nossa família e depois a gente deixa no aeroporto. Eu falei, beleza, perfeito. Aí no outlet, uma pessoa que tava no carro com a gente falou, Léo, toma aqui $100 pra você comprar o que você quiser, cara, pra você levar pro Brasil, pros seus pais, alguma coisa. Aí, beleza, já tava com 500 e poucos dólares. E você não tinha gastado nada? Não tinha gastado nada. Aham. Nossa, que incrível. Nossa, É. muito linda essa história. É. Amei. É isso, gente. Tipo, que a sua fé possa ser aumentada com esses testemunhos, Amém. porque assim, parece loucura, tá? Mas não é. Exatamente. A vida com Deus parece uma loucura, É, mas não é. é. E ele abençoa, as pessoas chegam, imagina, tipo, É. sério, nunca ninguém chegou pra mim e me deu $100. Tipo, não é uma coisa normal. É. Né? Não, não é, não é. É algo sobrenatural. E Léo, uma coisa legal que a gente tava falando aqui é a diferença entre missão e trabalho voluntário é que missão você vai ajudar, né? Mas você vai. A principal missão é pregar o evangelho. Falar de Jesus, falar de Deus. Trabalho voluntário, não. Você vai Sim. lá apenas ajudar, né? Sim. É, a gente costuma falar, né? Assistencialismo por assistencialismo. Tem cheio de organizações que já fazem isso e que fazem Muito bem. muito bem. Uhum. A gente tem vários exemplos de organizações voluntárias que fazem um trabalho excelente. Uhum. Mas a gente também entende que, como missionários, a gente tem algo diferencial. Uhum. Que é mostrar Jesus para as pessoas, né? Uhum. Que é fazer mesmo Jesus conhecido. Então, por exemplo, tem vários lugares que não podem falar de Jesus. Conta pra gente desses lugares, assim, que você já foi e que não podia falar de Jesus. Uhum. Como que é? Tá. Eu nunca fui para um país que é considerado perseguido Tá. pelo evangelho, onde, cara, pessoas podem ser mortas, literalmente. Uhum. Cristãos podem ser mortos ou presos. Mas eu tive uma experiência em Honduras, onde eu tive que pregar para algumas gangues, né? Uhum. Que lá é muito, muito marcado. Honduras e El Salvador são muito marcados por gangues. Uhum. Então, eu tenho algumas tatuagens no meu braço. E quando eu cheguei em Honduras, eu fiquei sabendo que por você ter tatuagem, as pessoas tinham alguma restrição com você, porque elas consideravam quem tinha tatuagem, Uhum. você fazia parte da gangue. Uhum. Então, por exemplo, eu fui pregar numa escola em Honduras, e eu lembro quando eu cheguei na porta da escola, eu estava sendo impedido de entrar, porque tinha que conversar primeiro com a diretoria da escola, acertar as coisas, o que a gente ia fazer, se a gente ia apresentar uma religião, ou se a gente só ia falar de Jesus. E, obviamente, a gente não foi para falar de religião específica, mas sim de Jesus, do amor claro. de Jesus. Uhum.
E quando eu tava esperando, esse momento que eu tava esperando na porta da escola, eu comecei a ouvir alguns xingamentos de alguns jovens que estavam por perto. E esses jovens começaram a me insultar, a fazer gestos obscenos pra mim. E aí, quando eu recebi a liberação pra entrar na escola, eles estavam com algumas bolas de futebol e começaram a chutar na gente, né? Em mim e no meu time. Então, começaram a bombardear a gente com algumas bolas. Mas eu nunca sofri, assim, uma perseguição. Não considero isso uma perseguição, talvez, tão forte igual existe. Mas existe esse submundo, assim, que é bem complicado. E conta pra gente quantos países, assim, você já foi? Quais países mais X, assim, você já foi? Ao todo foram 14. Uau. Mas acho que um dos que eu mais gostei, que foi mais X pra mim, foi as Filipinas. E as Filipinas, pra mim, assim, ganhou meu coração. O povo filipino é um povo muito alegre. Uau. Muito, muito alegre. Eles são realmente cativantes, assim. E eu recebi a confirmação de que eu ia para as Filipinas no Descend, em Orlando. Como? Porque quando eu tava andando, eu pisei no chão e eu sentia um relevo, né, no meu tênis. E aí quando eu olho para baixo tem uma moeda filipina. Eu falei, e eu tava orando para ver qual país que eu iria. E tinha uma moeda das Filipinas. Eu falei, pô, é pra lá que eu tenho que ir. Gente! E aí as Filipinas, cara, é um país assim, Que demais. onde as pessoas realmente estão abertas pro evangelho. Ah, é? Por mais que tenha o povo muçulmano, que é mais retraído, mas as pessoas, no geral, estão muito abertas, assim, eles estão muito famintos, realmente querem conhecer Jesus. A gente ficou 2 meses nas Filipinas, a gente viu mais de 13 mil salvações. Uau! Glória a Deus. Nossa, e assim, então vocês. E como que é definido o lugar que vocês vão? Tipo, você se candidata pra. Ah, que nem você, tipo, Deus confirmou no seu coração através da moeda, dos sinais, que era pra você ir pras Filipinas. Aí você fala, então, tipo, ó, chega lá na sua base, né? Gostaria de ir pra tal lugar, aí você tem que pagar os custos e vai. E aí tem tipo, tem alguém que acompanha, tradutor, como que é isso? Legal. Na escola Fire Fragrance, que é a escola que a gente faz, na segunda semana de aula, os alunos eles vão descobrir para onde que eles vão viajar. Tá. Então a gente faz uma gincana com eles, para saber para onde eles vão e quem serão os líderes deles na viagem. Então, por exemplo, esse último ano a gente fez, a gente colocava alguns versículos bíblicos, assim, vamos do começo. Primeiro, na primeira semana, os alunos eles vão orar. A gente vai dar a lista de países que existem para eles escolherem. Eles vão orar para saber aonde que eles querem ir. Tá. Então ele vai marcar a opção A, B e C. Por exemplo, opção A, quero ir para as Filipinas. Opção B, Equador. Opção C, quero ficar aqui no Brasil, fazer missão aqui no Brasil. Aí, após ele orar, a gente vai se reunir como liderança da escola e nós também vamos orar por cada aluno para saber aonde que eles têm que ir. Uau. E geralmente bate o que as pessoas estão... Que elas querem, que elas colocaram com o que vocês sentiram. Exato. E aí a gente faz a gincana com eles. Por exemplo, para descobrir para as Filipinas, a gente sabia que as Filipinas eram um país que era muito aberto para o evangelho. Então a gente colocou aquela passagem que os campos estão brancos para colheita. E aí a gente marcou esse versículo para eles encontrarem os líderes primeiro da viagem. Então eu e a minha co-líder, a gente foi pro campo de futebol e eles encontraram a gente lá no campo de futebol. Depois disso a gente mandou para eles umas coordenadas. E aí eles tinham que procurar da onde que eram essas coordenadas. Eles pesquisaram na internet, acharam as coordenadas e tava lá, Filipinas. Uau. Então foi assim que eles descobriram para onde que eles iriam. Para onde que eles iriam fazer a viagem. Daí eles ficaram 3 meses sendo discipulados, sendo treinados. Aulas todos os dias. Aulas todos os dias. E aí, depois desses 3 meses, todos nós fomos para as Filipinas. E aí depois, por exemplo, quando aí você vai, passa esses 2 meses, aí você volta. Aí como você continua sendo missionário? A gente tem várias oportunidades para a pessoa continuar. Inclusive, ela pode ser staff da nossa escola. Ela pode voltar como equipe. Ah, tá. E aí ela vai liderar a viagem missionária. Ah, que nem você faz. Isso, exato. Hoje eu tô liderando a escola. Ah, que legal. E aí eu faço, tipo, viagens pastorais, por exemplo. Então eu vou em cada país que eles estão para saber como tá a saúde deles em relação à saúde mental, espiritual, como que eles estão.
Uau, que demais. É. E qual que é a faixa etária, mais ou menos, da galera da escola? Então, isso é bem curioso, porque tem muita gente que resolve fazer antes da universidade. Tipo, né, não tem nada pra aprender. Isso. Ou tem gente que faz depois da universidade. A gente recebeu uma mulher de 60 anos de idade. Gente. E ela foi aluna e ela voltou esse ano como parte da equipe. Uau. Ela vai liderar uma equipe esse ano. Que demais. Então, assim, é para todas as idades. A maioria é jovem, obviamente, mas existe essas exceções, assim, sabe? E, Léo, tipo, como você decidiu querer ser missionário, assim, tomar essa decisão? Porque eu acredito que é algo muito genuíno, é muito do coração, é muito de Deus, assim, com você. Mas como que foi pra você perceber que era isso mesmo e também pra sua família? Eu percebi porque eu sempre tive um coração de querer ajudar as pessoas. Meu coração sempre quis fazer isso, né? E eu também sempre tive vontade de viajar o mundo. Então, nossa, quero desbravar o mundo, conhecer todos os lugares. Tipo, linkou as coisas. E aí, eu também tenho o sonho de conhecer todos os países do mundo. O meu sonho, assim, acho que o meu sonho principal é conhecer todos os países do mundo pregando evangelho. Amém. Então, eu juntei, assim, essa vontade que eu tinha e essa vontade de ajudar as pessoas, vontade de viajar, mas eu direcionei isso para uma causa, pro meu propósito de vida, que eu sentia que o Senhor estava me chamando para ser um missionário, para fazer esse tipo de coisa. Então, acho que foi assim que eu descobri. Aí você perguntou da minha família, né? Hoje os meus pais, eles não... Hoje eles já entendem um pouco melhor essa situação. Mas no começo foi tenso, né? No começo foi bem difícil. Meus pais, eles são afastados, né, da igreja, são afastados de Jesus. Então, assim, eu me lembro quando eu saí de casa pra ser missionário integral, de, cara, não ter mais um salário, de depender de oferta, de viver realmente pela fé. Eu me lembro que eu tive uma discussão muito grande com a minha mãe. De ela falando, cara, não, você tem que terminar a sua faculdade, você tem que trabalhar, você tem que manter sua família. Quando daqui a pouco você vai conhecer alguém, você já tá aí com seus 23 anos, daqui a pouco você vai conhecer alguém, vai querer casar, você precisa sustentar a sua família. Sim. E aí eu lembro quando eu tive essa discussão com ela, uma história bem curiosa é que eu saí de casa bravo, tava nervoso demais, e eu falei, não, eu preciso de um ar para respirar. E aí fui respirar, caminhei uns 15 minutos para longe da minha casa, só que na volta foi muito curioso, porque eu assim, com aquela raiva no meu coração, aquela mágoa com a minha mãe, pelas coisas que eu tinha ouvido dela, que foram palavras bem duras, e eu matutando aquilo no meu coração e gerando mais raiva, e eu sentia o Espírito Santo falando para mim, quando você chegar na sua casa, você vai abrir a porta da sua casa, você vai pedir perdão para sua mãe, e você vai dar um abraço nela e você vai falar que você ama ela. Eu falei, não vou fazer. Aquele orgulho, né, no coração. Eu falei, não vou, ela tá errada. Eu tô certo, tô querendo te servir, Espírito Santo. Eu tenho que pedir perdão ainda. E aí eu caminhando, o Espírito Santo quebrando meu coração, quebrantando. E daí eu lembro que quando eu abri a porta da minha casa, eu desabei no chão, de chorar. O Espírito Santo estraçalhou meu coração, assim. Eu chorando. E ela veio correndo, perguntando o que aconteceu, Alguém te assaltou, alguém te bateu na rua. O que aconteceu, pelo amor de Deus? Eu levantei, dei um abraço nela e falei, mãe, eu te amo. Me perdoa pelas coisas que eu falei, pelas coisas que eu fiz, mas é isso que eu tenho que fazer, o Senhor tá me chamando para isso, esse é o tempo, é isso que eu tenho que fazer. E aí a gente sentou, a gente teve uma conversa de adulto, a gente alinhou os pontos. Foi difícil, ainda é difícil para ela entender essa vivência, esse estilo de vida missionário. Mas nesse dia, Jazz, eu tive uma visão e... Pra quem não sabe, eu sei que parece loucura, mas às vezes a gente tem algumas impressões que mostram algumas visões, né? Não sei se você já teve essa experiência. Sim. Incrível. Conta, compartilha com a gente. E daí eu lembro que quando eu tava abraçando ela, eu via Jesus, ele entrando assim na cozinha da minha casa, e ele abria o congelador de casa, ele pegava o coração da minha mãe dentro do congelador, e ele colocava na pia. E aí foi quando eu lembrei de que quando a gente vai fazer alguma carne... Você tem que descongelar. A gente tem que descongelar. Normalmente a gente coloca na pia, né? A carne para descongelar e depois colocar no fogo.
Uau. E aí era esse processo que eu sentia que Deus estava fazendo com a minha mãe. Tirando o coração dela, que já estava machucado com igreja, estava machucado com pastores, com pessoas. Dela. E eu via Jesus colocando o coração dela na pia. Uau. E ele falava pra mim, o coração da sua mãe tá na pia descongelando. No momento certo eu vou colocar esse coração no fogo. Uau. E aí hoje eu já vejo uma aceitação dos meus pais muito maior. Amém. Muito, muito maior. Meus pais ainda não voltaram pra igreja, mas o Senhor tá trabalhando, sabe, na vida deles. No tempo dele, né? E nada melhor do que uma conversa, sabe, com seus pais e honrar os seus pais. Porque, querendo ou não, eles são seus pais e eles se preocupam com Óbvio, você, né? não é por mal, né? Não é por mal, eles têm a preocupação normal. Então, minha mãe sempre teve essa preocupação. Caramba, o que meu filho vai ser da vida e tal. Então, é normal essa preocupação, mas é isso que o Senhor tá fazendo, assim, sabe? Tá trabalhando. Amém. E Léo, acho legal de falar assim aqui que nada melhor do que o nosso próprio testemunho. Então, às vezes você ficar falando, tentando fazer alguém entender, ou de repente tentar levar sua mãe pra igreja, é muito melhor você orar por isso, ser um bom filho, ser um bom exemplo, expressar o caráter de Jesus através das suas atitudes, que isso vai fazer com que ela realmente veja Deus em você, né? Exato. Então, a gente fala, você quer mudar o mundo, mas você não consegue nem arrumar sua própria cama. Exatamente, Então, comece você... Começar pelas pequenas coisas. Exatamente. E de comida, assim, Léo? Tipo, você já comeu coisas bizarras, né? Já. Nas Filipinas, segundo dia que eu tava nas Filipinas, um filipino me levou pra comer um feto de um pato. O quê? Exatamente. Um feto de um pato. Depois eu te mando a foto. Gente, mas como assim? Cara, é a coisa mais nojenta. Desculpa se existe alguém nas Filipinas. Que gosta de feto de pato. Mas foi a coisa mais estranha que eu já comi na minha vida. É tipo uma bolinha, assim? É literalmente um ovo. E tem o patinho já formado lá dentro. Ah, não. Já tem as peninhas. Ah, não. Sério. E aí você coloca vinagre, coloca sal e manda pra dentro. E você foi pra honrar o seu amigo que tava... Exatamente. O cara tinha me convidado. Então, assim, eu fiquei pensando, pô, se eu convido um filipino pra uma churrascaria, que a gente ele não ama, vai querer comer, e ele não vai querer ficar comer, chateado. ou ele vai fazer cara de nojo, eu iria ficar chateado. Eu ia falar, pô, é minha cultura. Exato. Então, ele tava oferecendo o melhor que ele tinha. Falou, pô, isso aqui é minha cultura, eu tô te oferecendo a minha cultura. Você não pode também virar e falar assim, ai, que nojo. Exato. Eu falei, não, cara, vambora, vamos lá, vamos mandar pra dentro. E aí ele me ensinou como comia, foi comendo junto comigo, e a gente comeu junto, o feto de pato. Demais. Ô, Léo, eu sei que você já contou vários testemunhos aqui, porque como vocês podem ver ou ouvir, né, se vocês estão ouvindo a gente ou vendo a gente, é um homem com muitos testemunhos e relacionamento com Deus. A gente tem um momento aqui no nosso podcast que chama Momento Metanoia, que é um momento em que você viveu algo, assim, muito sobrenatural com Deus. Você já contou aqui vários testemunhos, mas eu sei que tem outros. E que você virou e falou assim, nossa, é Deus na minha vida mesmo, tipo, Deus puro, assim. Então, se você puder compartilhar com a gente esse momento Metanoia. Tá. Teve um momento na Noruega, que eu tive uma experiência com... Gente, pessoa viajada, missionária, não, Noruega, na Filipina, entendeu? Tipo assim... Pois é, seja um missionário. Seja um missionário. Mas eu falo também, todo cristão, não é uma frase minha, uma frase do Charles Spurgeon, que ele fala que todo crente ou é um missionário ou é um impostor. Uau. Então, você é um missionário, você que tá me ouvindo. Muito bom, amém, eu recebo. Mas teve um momento na Noruega, Jess, que eu tava fazendo um evangelismo e eu avistei duas mulheres com aquelas burcas, já estavam todas cobertas com aquela roupa, né? E eu falei, caramba, agora é o meu momento, preciso falar de Jesus pra elas. E eu falando pra Deus, né? Falando, me dá uma palavra de conhecimento. E a palavra de conhecimento é tudo aquilo que você recebe de informação sobre o passado ou sobre o presente de uma pessoa. E eu falando, Deus, me dá isso, eu quero chegar lá para que elas não tenham nenhuma dúvida de que é o Senhor. Porque não teria como você saber. Não tenho essa informação de lugar nenhum, não conheço elas, nunca vi. E aí eu senti Deus falando comigo, eu não vou te dar a palavra de conhecimento. Você vai chegar lá, você só vai falar do meu amor para elas. É disso que elas precisam saber, do meu amor. Eu falei, caraca, então beleza, é então, isso. Tá bom, então né? Vamos. Aí eu fui lá e não falava inglês nessa época, isso foi 2018. Eu tava eu,
e tava uma amiga minha chamada Vivi, que ela falava inglês. E eu falei, Vivi, você vai ser minha tradutora. E daí eu cheguei lá, comecei a falar de Deus pras mulheres. Cara, Deus te ama, Deus, ele renovou minha vida, eu sou uma pessoa diferente, antes eu tava vivendo tantas coisas malucas, ficava bêbado direto, drogado, e cara, Deus renovou meu coração e tal. E aí falando de Deus pra elas, falando também, compartilhando meu coração de que eu era um cara que tinha muito medo do futuro, de que eu ia ser e tal. E aí a menina que tava, era uma mãe e uma filha. A mãe não falava inglês, só a filha falava. Então ficava eu falando português, a Vivi traduzia pro inglês. Gente, e a olha menina traduzia a pro salada. árabe. Exato. Uma salada de fruta. Uma salada. Mas foi muito doido. Porque daí eu comecei a falar, evangelizar elas. E ela sentia a mesma coisa que eu. Ela falou, eu também tenho medo do meu futuro. Eu não sei o que eu vou ser ainda. Então as histórias, elas se conectaram muito bem. E daí eu comecei a falar de Jesus, especificamente. E aí essa menina vira pra mim e fala, mas peraí, quem é Jesus? Que nome é esse? Nunca ouviu falar? Ela nunca tinha ouvido falar do nome Jesus. Gente, olha isso. E aí eu falando de Jesus, aí a mãe dela interrompe, começa a tentar evangelizar a gente pra religião delas, falando que Alá amava elas, que Alá nos amava e tal. E aí a filha vira com uma feição triste e fala, minha mãe tá pedindo pra vocês pararem de falar, porque Alá me ama e eu não posso me envolver com essas coisas de Jesus. E aí ela falou pra gente, mas eu quero aceitar Jesus, como que eu faço pra aceitar Jesus? A gente falou, olha, quando você chegar na sua casa, entra no seu quarto, convida Jesus pra entrar no seu coração. Vai no Google, procura sobre Jesus, lá tem um monte de informação sobre ele. E aí ela falou, tá bom, eu vou fazer isso, eu vou muito fazer isso, quero muito Jesus na minha vida. E em inglês, e a mãe não tava entendendo, né? Exato. E aí esse foi um momento, assim, metanoia pra mim, porque eu vejo que existem tantas coisas que acontecem nos países onde elas moravam, em relação a guerras, então elas eram refugiadas, né? Então eu comecei a entender, falando, pô, aquilo que talvez foi usado pro mal, guerras, o Senhor tá trazendo essas pessoas pra Europa pra uma coisa boa, que é onde elas têm acesso ao Evangelho. Na Europa, por mais que o cristianismo tenha diminuído, as pessoas ainda têm acesso ao Evangelho. Então as pessoas têm acesso a ouvir falar do nome de Jesus. Essa pessoa, talvez, se ela nunca tivesse saído do país dela, ela nunca teria ouvido falar de Jesus. E na Europa, na Noruega, ela teve a oportunidade. Então foi esse momento, assim, que foi muito marcante pra mim, essa história. Que virou uma chavinha, né? Uau, demais. Não, quanta história, né, Léo? Tipo, quanta coisa daqui a pouco você pode escrever um livro. Tô escrevendo. Você tá escrevendo? Tô escrevendo um e-book. Ah, que demais. É isso, né? Tipo, você compartilha as histórias? Sim. Ai, tá tudo lá. Sensacional. E é isso, né, gente? É conhecer, ouvir o seu chamado, aquilo que você ama fazer e fazer pra honra e glória do Senhor. Então, tipo, qualquer coisa que você ama fazer, você pode fazer pra honra e glória do Senhor, né, Léo? Tem todas as esferas da sociedade, tem tudo aquilo que às vezes a gente subestima, tipo, mas ele faz isso, mas eu não posso fazer aquilo. Não, basta você entregar sua vida pra Jesus, pra Deus, assim, e deixar ele te guiar. Que daí você vai ver ele agindo mesmo. E nós precisamos de pessoas envolvidas Todos os lugares, né? nesses lugares, né? Eu tenho, graças a Deus, eu tenho me envolvido com alguns jogadores de futebol. E são jogadores de futebol que realmente estão comprometidos com o reino de Deus, sabe? Uau, que incrível. E, cara, eles têm contado testemunhos, assim, de pessoas aceitando Jesus, jogadores, técnicos de futebol aceitando Jesus. Então a gente precisa disso. Em todos os lugares, né? Isso, no governo, em nome de Jesus. Amém, amém. E, Léo, pra gente finalizar, a gente sempre pede um versículo final que tá no seu coração, uma mensagem final que você gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes. Cara, eu acho que hoje o melhor seria Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar evangelho a toda criatura. E Mateus 28, que é ide e discipular todas as nações. É isso, né? Ide. Ide, fazer discípulos. O que é fazer discípulos, gente? Falar de Jesus, mostrar essa vida e ser a transformação na vida de alguém, né? Às vezes tem tantas pessoas do nosso lado perdidas e que a gente não vê. Então, que a gente possa orar para que Deus nos mostre quem são essas pessoas que estão precisando.
Mas muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço, foi muito legal. Incrível. Muito obrigado. E, gente, nosso podcast não acaba aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @positivamente.podcast. Vai ter várias frases, lives, várias coisas lá. O Léo estará lá também na semana desse podcast. Então, sigam a gente lá e a gente se vê na próxima terça-feira. Obrigada, Léo. Obrigado.